Olá, pessoal, tudo bem? Então, voltando aqui agora, a gente vai para a nossa segunda aula desse módulo das emergências respiratórias. Meu mouse não está querendo pegar. No caso aqui vai para a aula de DPOC. Na aula passada, a gente falou sobre asma, né? E aí, não sobre asma em si, a gente falou sobre a exacerbação da asma, que a gente está falando aqui na parte emergencial, né? E aqui a gente vai falar sobre a DPOC usando essa mesma linha de raciocínio. No caso, o foco da gente aqui. Nossa, tá bugado aqui. O foco da gente vai ser a. Soltou. O foco da gente vai ser a exacerbação da asma. Mas assim, só vou apresentar a definição da DPOC. Não, a exacerbação da asma não. A exacerbação da asma foi na anterior. Da exacerbação da DPOC. Então, a definição é que a gente vai ter uma obstrução fixa. Na aula passada eu falei que na asma a gente ia ter uma obstrução reversível. Quando a gente vai lá na espirometria, é reversível ao uso do broncodilatador, já que ela é fixa e além da bronquite, que a gente também tem na asma, a gente vai ter o enfisema. E aí é justamente que a gente tem, né, aqueles dois perfis. O perfil prioritariamente enfisematoso, que é aquele perfil que a gente chama de mais vermelho, né? Que ele não fica tão cianótico tão rapidamente. E o perfil que é mais voltado para bronquite, que é aquele perfil que a gente chama de azul, justamente por causa dessa cianose mais fácil que acontece com ele. Então, geralmente, o perfil do paciente com muita bronquite, ele chega a ser mais obeso. O paciente já mais enfisematoso, é mais magrinho. Enfim, isso aí vocês vão ver na aula do DPOC ambulatorial. Levando em consideração que isso é a nível de como é que eu posso dizer, fisiopatologicamente mais fácil de entender quando a gente divide nesses dois perfis, mas no paciente da vida real a gente vai ter o enfisema e a bronquite acontecendo ao mesmo tempo. Então, esses perfis vermelho e azul são extremos de gravidade desses dois perfis diferentes, mas em geral a gente vai ter aquele perfil que vai estar no meio termo, né, entre esses dois, tanto com bronquite, tanto com enfisema. Nunca vai ser tanto para um lado como tanto para o outro, a não ser que tenha esse nível de gravidade. E daí a gente também tem essa graduação aí do Gold pelo VF. Também eu botei só a nível de curiosidade isso daqui. Numa aula a nível ambulatorial de DPOC vocês vão estudar. E aqui o foco da gente vai ser a exacerbação. E aí, definindo a exacerbação, que é o que a gente vai ver aí no pronto-socorro, então vai ser um paciente que vai ter uma história de DPOC. Geralmente ele já sabe que tem DPOC, às vezes não. Então a gente vai, para ele dizer, basicamente, por esses sinais cardinais e pela história dele, que eu vou conversar depois, mas em geral a gente precisa de pelo menos um de três sinais cardinais. A gente precisa de um paciente que tenha DPOC, né? Ele precisa ter história de DPOC ou então DPOC presumido e ter pelo menos um desses três sinais, que é aumento de dispneia, aumento em volume da expectoração e mudança na característica do escarro. Então esses aí são os três sinais cardinais que a gente tem que lembrar para um paciente com DPOC. E aí quando a gente fala de epidemiologia, a gente vê que ele é a terceira maior causa de morte no mundo. Então a gente tem 5 milhões de mortes anuais. E 90% ocorre em países subdesenvolvidos. Então o país da gente, o Brasil, ele é subdesenvolvido. Então a gente tem uma maior mortalidade. A gente vê que dentre as 10 principais causas de morte, a DPOC é a única que vem aumentando nos últimos anos. Então, demonstra que talvez a gente não esteja fazendo um controle tão bem dessa causa em si. E aí, 7 milhões de brasileiros possuem DPOC, a gente tem 107 mil internações e mais de 35 mil mortes por ano. Então, é uma doença que a gente precisa saber manejar direitinho, porque diferente da asma, que a gente não tinha um índice de mortalidade tão alto, é uma doença que respondia bem ao tratamento. Essa aqui não é uma doença que costuma, assim, depende, né? Às vezes ela responde bem, às vezes não, mas em geral ela vem com outras doenças em conjunto, às vezes a exacerbação do DPOC é causada ali em concomitância com a pneumonia, em concomitância com insuficiência cardíaca, e acaba sendo algo mais grave, algo bem grave, tá entendendo? E aí a gente tem que saber manejar direitinho. E aí, ok.
Então vamos lá. Falar sobre a fisiopatologia, a gente vai ter aqui uma inflamação. Predominantemente TH2, né? E aí a gente vai ter o nosso linfócito TH2 aí nosso eosinófilo, do mesmo jeito que na asma, só que a gente vai ter a atuação do enfisema, né? Aqui é uma imagem que mostra aqui fumaças, aí vírus, bactéria, o estresse oxidativo chegando ali no epitélio das vias aéreas, a célula dendrítica, que é o apresentador de antígeno, que vai apresentar aí para esse linfócito TH2, a gente também vai ter essa célula aqui, LC2, e aí a partir daqui a gente vai ter a produção das interleucinas, né? Dentre elas a gente tem a interleucina 4, que fica fazendo uma retroalimentação positiva, ou seja, trazendo mais célula TH2 que vai liberar mais interleucina 4. E por que essa interleucina 4 é importante? A gente viu na aula de asma que essa interleucina 4 ela vai lá na medula óssea e estimula a interleucina 4 não, desculpa, a interleucina 5, ela vai lá na medula óssea e estimula tanto a maturação do eosinófilo como o transporte, né, desse eosinófilo da medula óssea ali para o tecido pulmonar. Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui, tô me cortando todo. Deixa eu ajeitar a câmera, né? Travou, voltou. Certo. E aí, além disso, a gente vai ter ali o IL-13 e o IL-4. O IL-13 também ali produzindo esse MUC5AC, que vai ser responsável aí pela liberação de muco. E a interleucina 4 estimulando a remodelação de vias aéreas, né? Que aí a gente vai ter tanto a gente chama de edema brônquico, né? A gente vai ter ali na região subendotelial a formação de fibroblasto, a proliferação, na verdade, de fibroblasto, de células de matriz extracelular, além dessa produção de muco. Então a gente vai ter daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, mas a gente vai realmente ter um edema, porque a gente vai aumentar esse tecido subendotelial e produzir mais muco. Então, né, vai ser aquele tecido demasiado com bastante muco. Então, o ar fica ruim para passar. E além disso, a gente vai ter a destruição do parênquima, principalmente pelo IL-4 e pelo IL-13, que vai justamente fazer essa remodelação das vias aéreas e vai ser o que a gente vai chamar aí do enfisema. E então a gente vai ter essas duas fontes de atuação. Tanto o enfisema, esse mouse hoje está sem querer pegar. Tanto o enfisema quanto a bronquite, né? Então, tá ok. Vamos passar aí para a próxima parte. Pronto, e aqui a gente vem para os fatores precipitantes. Essa imagem aqui vai mostrar os principais fatores precipitantes. Então a gente vai ver que o tabagismo ele está muito relacionado com o DPOC. Geralmente o paciente ele vai ter uma história de uma alta carga tabágica por vários anos. Então isso a gente deve presumir um DPOC ou então uma história de que esse paciente era exposto à fumaça de lenha, a um fumante passivo, ele por muitos anos, um fumante passivo com alta carga tabágica também faz se suspeitar, né, a hipótese. E aí, essa exposição a esses fatores de risco, visto que a gente também tem pessoas que têm uma predisposição genética e o envelhecimento pulmonar acaba sendo acelerado, né, por causa dessas questões, vai levar justamente a essa inflamação crônica. A gente vê ali uma via aérea saudável aqui em relação aqui a gente vê muito em relação à bronquite, a gente vê uma via aérea saudável e aqui a gente vê uma via aérea edemaciada aqui com diversos fibroblastos na região subendotelial, com diversas proliferação da matriz extracelular
e a produção de muco aumentada. Então aqui é a luz aqui do bronquíolo tá bem diminuída em relação aqui à luz de um bronquíolo saudável. E aqui a gente vê justamente a questão do enfisema, né? Aqui a bronquite, aqui o enfisema, e a gente vai tendo aí as rupturas das membranas alveolares, né? E a partir do momento que a gente tem essa destruição, a gente vai ter aquela questão do shunt, aquele shunt fisiológico, que o que é que acontece? São áreas do coração que elas não estão sendo bem perfundidas. Então, a gente tem uma vasoconstrição ali naquele lugar intensa, porque como a gente não tem é, a chegada de a gente tá ali com o bronquíolo destruído, a gente não vai conseguir realizar uma troca gasosa de forma eficiente devido a essa destruição, a gente limita o fluxo de sangue que chega lá. Então, é o que a gente tem aqui, eu vou pegar uma imagem para você, é o distúrbio, ventilação, perfusão na asma. Então, pessoal, voltei. Eu cortei aqui para achar uma imagem legal para vocês. E aqui demonstra aí, é uma imagem do Estratégia Med, né? E ele mostra aí diversas alterações dessa ventilação perfusão. Quando a gente vai observar no DPOC em si, a gente vai ter justamente essa relação da ventilação que ela está prejudicada por causa dessa tanto do enfisema como da bronquite, e o ar ele não consegue chegar direito no alvéolo. Então, tipo, aqui seria no TEP, que a gente tem alguma obstrução mecânica, mas aqui não, a gente vai ter a obstrução das aquelas alterações, e aí isso vai diminuir a ventilação. A partir do momento que a gente diminui a ventilação, a gente não tem aqui, a gente aumenta, né, o nosso espaço morto fisiológico. Essa região aqui, que é a região que vai estar responsável por fazer a hematose, vai sofrer uma broncoconstrição. E aí, a partir do momento que a gente tem essa broncoconstrição, a gente vai dar, como é o nome? A gente vai dar prioridade para as áreas que estão sendo ventiladas direito. Então, a gente vai mandar o sangue para onde a gente está ventilando direito. Então a gente vai ter esse processo aqui de como é que eu posso falar? Esse processo fisiológico de manutenção para a gente tentar otimizar a nossa hematose. Então a gente vai ter o que a gente chama de shunt, que é quando a ventilação é zero, a gente faz um shunt ali naquela região e o corpo da gente otimiza o envio de sangue ali para as regiões que estão recebendo uma boa ventilação. Então a gente tem uma vasoconstrição. E é justamente essa vasoconstrição que vai aumentar a pós-carga do ventrículo direito. E aí isso a gente vai conversar depois, que isso está relacionado justamente ao corpo pulmonale, que é quando a gente tem a alteração cardiológica do DPOC, que a gente vai ter, no caso, né, a hipertrofia do ventrículo direito, enfim, depois eu vou falar sobre isso. E aqui a gente traz aqui, o nome ficou feio na imagem, né? Mas aqui é o enfisema, aqui é a bronquite. Então aqui é outra imagem que a gente mostra, que a gente já viu aqui, mas está mostrando aqui de novo. A imagem de uma vieira saudável, de um bronquíolo saudável, e aqui ele completamente edemaciado aqui, cheio de muco, a musculatura lisa também contrai. E aqui a destruição das membranas alveolares, que é do DPOC, né? E aí, ok. E aqui ele mostra que em relação a... Aqui tá tudo trocado, esse negócio, né?
ele mostra em relação a que ele botou aqui a destruição dos alvéolos aqui embaixo, que estaria aqui em cima, os sintomas que estão mais associados com ele, que é a tosse seca, a dispneia, a aprisionamento de ar e a hiperinsuflação. E aqui ele fala do dano inflamatório crônico associado à hipersecreção, né, que seria aqui, está relacionado a esse muco, infecção respiratória, exacerbação, tosse produtiva crônica. Ok. Então, dito isso, a gente já explicou mais um pouquinho, a gente vai prestar atenção nos fatores de exacerbação. E aí a gente vai ter fatores intrapulmonares e fatores extrapulmonares. Então, a gente pode ver aqui que a própria bronquite aguda é um fator intrapulmonar, então a pneumonia, ele é comum. O broncoespasmo, ele também pode acabar ocasionando, né? Então, muitas vezes, se a gente lembrar, assim, eu não falei isso na aula, porque isso é do assunto da asma ambulatorial, mas a gente tem um subtipo da asma que é associado, inclusive, com o DPOC. Então, o broncoespasmo da asma, ele pode, nesses pacientes, exacerbar DPOC. Então, é uma coisa, inclusive, que a gente tem que ficar atenta. Então, o edema pulmonar, como eu já falei, que podem ter origem tanto cardiológico como um edema pulmonar hipertensivo, enfim, o edema pulmonar como um todo, o TEP e a hipertensão pulmonar. E aí a gente tem fatores extrapulmonares, então aquele paciente que ele já está internado por alguma doença e está tendo diminuição do drive ventilatório, se ele tiver a DPOC, ele pode exacerbar, então diminuição da força muscular respiratória, um aumento da demanda metabólica, então a sepse, pode desencadear aí a DPOC, diminuição da tensão atmosférica de oxigênio, alguma arritmia cardíaca e até a própria isquemia miocárdica. Então, a gente tem que estar atento aqui nesses fatores em pacientes que têm história de DPOC, a gente tem que estar atento a esses fatores, porque esses fatores podem estar causando essa exacerbação do DPOC e vai ser uma coisa associada ali que vai estar prejudicando ainda mais a questão da insuficiência respiratória que esse paciente vai vir a desenvolver. Então, é algo que a gente tem que estar atento. E aí, foi isso. Eu deixei, eu acho que um dos negócios passando errado. Então, a gente viu aqui os fatores de exacerbação. A gente tem uma classificação de exacerbação, que é pela gravidade, e a gente pode classificar em 4 subgrupos. Mas para o tratamento, a gente vai basicamente trabalhar com asma, é, aquela asma que é a exacerbação complicada e a exacerbação não complicada. Basicamente, a gente precisa dar que saber que se a gente tem mais do que um, então pelo menos a partir de que duas exacerbações, a gente vai ter uma exacerbação complicada. Então, o grupo C e D é complicado e o grupo A e B é não complicado. É o que a gente precisa saber aqui para o manejo, que é o importante, né? Saber qual o subgrupo aqui para a exacerbação em si não vai ser tão importante. E aqui a gente pode ver, por exemplo, que o tabagismo ele tem uma alta sensibilidade. Então, o paciente, em geral, que a gente vai suspeitar de DPOC, ele é um paciente tabagista. Mas quando a gente vai olhar, o tabagismo por si só, ele tem uma alta sensibilidade. Então, paciente tabagista, a gente tem que pensar, eita, ele tem DPOC? A gente tem que ele é muito sensível, então a gente tem que passar por essa cabeça. Mas ele não é tão específico, então a gente não pode concluir. Mas quando a gente tem mais de uma história do que mais de 70 maços anos, a gente tem uma especificidade de 95%. Então, a partir daí, a gente pode presumir um DPOC. Entra um paciente com insuficiência respiratória aguda, que a dispneia é um dos sintomas cardinais, a piora do padrão respiratório. E ele tem uma história de tabagismo há uma boa quantidade de tempo. Com mais de 70 maços por ano, a gente tem uma alta especificidade desse paciente ele ter essa DPOC. Então, a gente pode presumir essa DPOC. Então, a gente vê aí a expectoração, até porque as características da expectoração vai ser os outros dois sintomas cardinais, né, que é o aumento e a mudança de cor. E aí a gente tem a presença de roncos, ele não é tão sensível, mas quando a gente tem, ele é bastante específico. Então, um paciente, a gente tem que prestar atenção que a gente tem que associar, né? O paciente que tem história de tabagismo, tem mais de 70 maços, está com ronco na ausculta, então a gente vai ali aumentando a probabilidade
do DPOC. Está expectorando, a gente aumenta ainda mais a probabilidade desse DPOC. Então, ok. E aí tem algumas perguntas chaves que a gente tem que fazer, que é a duração desses sintomas. A gente tem que saber o número de exacerbações prévias para a gente justamente classificar entre DPOC complicada, eu estou me cortando o tempo todo, né? Entre DPOC complicada e não complicada, assim, acho que está tranquilo. E aí, a característica da expectoração, justamente para a gente definir a quantidade de sinais cardinais. Se tem dor torácica, a gente pensar, a gente vê, né, começa a dor torácica, vê, pensa, eita, talvez esse paciente esteja descompensando por causa de uma isquemia, lembrando que espinéia é equivalente a anginoso para um paciente com mais de 65 anos. Então, uma exacerbação do DPOC pode ser aí uma apresentação de um infarto no paciente que tem dor torácica típica. A gente não pode descartar. Esse paciente tem sintomas constitucionais, ele está realizando tratamento, então são todas perguntas que a gente tem que estar fazendo para o nosso paciente no momento que a gente está ali mais grave, né? E aí, quando a gente vem pensar no raio-x nos exames complementares, esses daqui em geral são os exames que a gente vai pedir. Raio-x de tórax a gente vai pedir para basicamente todos os pacientes e a gente em geral vai ter aquele paciente com o pulmão mais imperinsuflado, né? Então o diafragma ele vai estar abaixo da sétima costela. A gente pode ter aumento do espaço retroesternal e aí o diâmetro cardíaco em geral menor do que 11,5 centímetros. Hemograma, a gente indica para todos os pacientes internados, e aí a gente pode demonstrar tanto a policitemia como a leucocitose. Eletrólitos e função renais, também para todo mundo internado, a gente tem que prestar atenção em hipocalemia. E aí o eletro, a gente vai realizar em todo mundo que tem dor torácica, taquicardia ou bradicardia. Lembrando, por quê? Arritmias, lembra lá quando a gente estava conversando, a arritmia é um fator extrapulmonar que pode causar exacerbação da DPOC. Então, a apresentação de DPOC pode estar sendo ocasionada por uma arritmia. E essa arritmia, que está descompensando uma DPOC, em geral, ela pode ser uma arritmia mais complicada, né? A questão da dor torácica típica, eu já falei em relação à isquemia, que também é. E aí a gente tem que prestar atenção se tem essa alteração da onda AP pulmonale e o desvio do QRS para a direita, ou então taquicardia atrial multifocal. E aí, por que isso, né? E foi justamente quando eu estava explicando aquela questão do aumento da pressão na artéria pulmonar. Eu não sei se vocês lembram, mas a pressão normal da artéria pulmonar é bem baixa. Enquanto a gente tem uma pressão sistólica na artéria aorta de 120 milímetros eu ia falar por minuto, 120 milímetros de hidrogênio ali, uma pressão média, né? A gente vai ter uma pressão normal da artéria pulmonar de cerca de 13 milímetros de mercúrio. Aqui está falando de hipertensão, né? Acima de 20 a gente já considera hipertensão. Deixa eu ver normal aqui se eu acho. Cadê, meu Deus do céu? Ele está botando aqui a pressão média pulmonar entre a pressão sistólica da artéria pulmonar entre 20 a 25 milímetros de mercúrio no repouso, né? Cadê o Guyton? Quando eu me lembro quando eu li o Guyton, ele trazia um outro, um outro, um outro número. Mas enfim, eu não sei, isso aqui é da Cielo, né? Enfim, a pressão da artéria pulmonar média aqui a gente tem entre 14 e 18. Era mais esse número aqui que eu estava lembrado. 14 e 18. E a pressão diastólica eu lembrava uma referência um pouco mais baixa. Mas assim, o número ele não é tão importante, eu só queria mostrar que ele é bem menor. O número que eu estava lembrado do Guyton era 13 por 7. Mas eu só queria demonstrar que é bem menor do que a pressão sistólica do ventrículo esquerdo, justamente por causa que a gente, em geral, a gente não precisa de uma contração tão forte do ventrículo direito. Mas a partir do momento que a gente está tendo aquela vasoconstrição
lá nas arteríolas pulmonares, que eu já expliquei para vocês o motivo que eles estão redistribuindo o fluxo para as áreas que estão tendo uma maior ventilação, a gente aumenta essa pressão pulmonar. A partir do momento que a gente tem um aumento dessa pressão pulmonar, a gente vai ter a hipertensão pulmonar, que a gente falou, a gente ultrapassa os valores dos 25 milímetros de mercúrio. E além disso, a partir do momento que a gente ultrapassa, o nosso ventrículo direito, ele precisa fazer mais força. A partir do momento que ele faz mais força, ele começa a hipertrofiar. Nisso que ele hipertrofia, ele justamente causa esse desvio de eixo do QRS para a direita, causa a onda P pulmonar. Então, são esses achados que a gente pode identificar aí no eletro. A gente está vendo um DPOC com maior gravidade, um DPOC que a gente está alterando a estrutura cardíaca. E esse DPOC ele é mais grave, por quê? Porque ele vai abaular o septo ali dos ventrículos. A partir do momento que a gente tem esse abaulamento de septo, a gente diminui o volume sistólico do ventrículo esquerdo, então a gente pode causar hipoperfusão tecidual sistêmica. Então a gente começa a causar um problema mais grave a partir daí. Então é uma disfunção do ventrículo direito que vai tornar grave, e a gente tem aquele acúmulo de líquido e a gente vai causar um acúmulo de sangue venoso. Então a gente vai ter turgência jugular, a gente pode ter ascite, a gente pode ter hepatosplenomegalia, enfim. A gente tem aquelas alterações do ventrículo direito, né? Beleza. Ok. Certo. Então eu expliquei essa parte. Daí eu não coloquei uma imagem, pessoal, porque também é uma coisa que foge um pouquinho da aula. Quando eu estiver falando de TEP, eu vou falar mais sobre disfunção do ventrículo direito, porque a fisiopatologia está muito relacionada ali também com o VQ, só muda daquela imagem, né? Só muda que é por uma oclusão, mas a gente tem essa mesma alteração por outro motivo, não pela vasoconstrição em si, mas por uma obstrução física, mas a gente tem um aumento dessa pressão da artéria pulmonar. Então a gente tem no ventrículo direito lá, a gente vai tratar melhor como é que é esse tratamento. Mas enfim. Terceiro de tórax. Se a gente tiver em dúvida do paciente dele ter TEP, troponina, clínica compatível com isquemia, gasometria, todo mundo internado ou que está com suspeita de acidose, glicemia para todo mundo, dedímero para quem tem suspeita de TEP. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eita, aqui é o vídeo. Deixa eu ver como é que tá meu rosto. Ok. Certo. E aí o tratamento? Bom, o tratamento aqui eu vou falar mais rapidamente porque eu tenho o manejo ali direitinho para trazer para vocês. Mas o tratamento a gente tem esses 9 âmbitos aí. A gente tem oxigênio suplementar, que eu vou explicar como é que a gente faz. A gente tem agonista beta-2 adrenérgico, anticolinérgico, corticoide, sulfato de magnésio, antibiótico, ventilação mecânica não invasiva, ventilação mecânica invasiva e as indicações de UTI, né? E aí, ok. Como a gente pode ver, é muito parecido com a asma. O que é que a gente tem de diferença? Antibiótico, que a gente vai usar aqui, e VNI é mais utilizada também, justamente porque é um quadro de maior difícil controle. E aqui as indicações de UTI, a gente tem uma dispneia grave, composto com a resposta ao tratamento, estabilidade hemodinâmica, rebaixamento de nível de consciência ou necessidade de intubação, hipoxemia com pH abaixo de 7,25. Então, uma hipoxemia associada a uma acidose aí, né? Certo. Então, ok. Então, bora lá para o nosso fluxograma para gravar, basicamente. Então, a gente tem um paciente, a gente sabe com a exacerbação do DPOC. Como é que a gente sabe? Um paciente com história familiar compatível. Então, um paciente com tabagismo de longa data, que fazia uso aí de mais de 70 maços anos, que está roncando, que tem essa história de secreção, aumento aí da quantidade de secreção, mudança da cor de secreção. Então, enfim, a gente vai pensar na história, associar ali com os sinais cardinais. Então, a primeira coisa que a gente vai observar nesse paciente, esse paciente, ele tem estabilidade hemodinâmica, ele está com rebaixamento de nível de consciência, ele está ali com uma confusão mental, está instável hemodinamicamente? Se sim,
que a gente vai fazer? A gente vai entubar direto, colocar ele na ventilação invasiva, antibiótico, broncodilatador e corticóide. Daqui a pouco eu falo sobre as doses. Se ele não está estável, a gente pode começar aí com catéter nasal de baixo fluxo, broncodilatador e o corticóide. Paciente, ele permanece hipoxêmico ou com desconforto respiratório, mas não apresenta a instabilidade. Se sim, a gente vai fazer a VNI e o sulfato de magnésio. Má resposta, a gente tem que ir para a intubação, que esse paciente vai evoluir possivelmente para a instabilidade. A gente vai para a intubação com a ventilação invasiva. E aí, lembrando que instabilidade vai depender muito do quadro. Um paciente que ele tem uma arritmia maligna, ele tem mais chance de ficar instável, né? Até pela arritmia. Então, lembrando, e aí a gente tem que saber diferenciar se a instabilidade é pela arritmia ou pela exacerbação, porque aí o tratamento também vai mudar, né? Então, ok. Se ele tem uma boa resposta aqui, seja lá qual for a, a alternativa, né, a gente vai observar os sinais cardinais. Por quê? Os sinais cardinais é que a gente vai diferenciar. Se tem um sinal, a gente não faz antibiótico terapia. Dois ou três, a gente vai classificar em não complicado ou complicado. E aí eu já falei em relação à exacerbação, né? Então, o grupo C e D, ele é um DPOC complicada, mas também um paciente que já tem mais de 65 anos, a gente já classifica, já fez uso de antibiótico há menos de 3 meses. Se tem alguma doença cardíaca, a gente vai dar preferência à quinolona respiratória. Se ao contrário disso, como a gente vê aqui, VF1 maior que 50, esse VF1 vai ser difícil de avaliar, principalmente na UPA. Mas se ele tem menos de 65, menos de 2 exacerbação, sem doença, a gente pode fazer o macrolide ou nossa amoxiclave, então a cefalosporina de segunda geração. E ok, então a gente vem para cá para conversar o manejo de forma mais detalhada, né? E aí lembrando, pessoal, a saturação, se tiver menos que 88, a gente vai botar o catéter nasal de baixo fluxo ali de 1 a 3 litros e aí a gente objetiva, por favor, saturação entre 88 e 92. Aí por quê? Foi por esse motivo que eu expliquei eita, já fechei. Essa questão da ventilação perfusão. A gente está tendo uma vasoconstrição, justamente para melhorar a área de perfusão, a perfusão dos alvéolos, que está chegando mais oxigênio. Então a gente aumenta muito essa saturação, a gente desliga esse processo fisiológico para tentar otimizar, para tentar compensar essa falha. Então, a partir do momento que a gente desliga essa vasoconstrição, começa a ir sangue para essas regiões e a gente não ventila direito. Então, a gente tem um aumento da saturação, mas esse aumento da saturação pode estar prejudicando o processo de hematose lá dentro. Então, é por isso que não adianta uma saturação alta nesses pacientes. E aí, ok. Se não for resolutivo o cateter nasal de baixo fluxo, a gente pode usar a máscara de Venturi e a gente bota aí o menor FiO2 possível para manter essa saturação ali entre 88 e 92. É uma opção. Se mesmo assim a gente não consegue, a gente vai, se a gente mantém hipoxemia, ou então dispneia com uso de musculatura acessória, ou então a gente já tem um paciente que tem um pH menor do que 7,35 e um pH-CO2 maior do que 45, a gente vai direto para a VNI. Então, bora lá, bora entender direitinho. Chegou um paciente, ele já está com esse pH de 7,35 e está com PaCO2 de mais de 45. Ele ainda não está com sinal de instabilidade, a gente manda direto para a VNI. A gente faz ventilação não invasiva. Se esse paciente ele não chega com esses achados na gasometria, mas ele está desconfortável com a saturação abaixo de 88, a gente vai para o cateter nasal de baixo fluxo. Se ele não melhorar a saturação, a gente pode usar a Venturi. E aí, se ele mesmo com a Venturi, ele tem hipoxemia e uso de dispneia com musculatura acessória, a gente nem precisa ter isso daqui. A gente já pode ir para a ventilação não invasiva também. Ok. E aí, se iminência de PCR, rebaixamento de nível de consciência ou bradicardia, a gente vai para intubação e ventilação mecânica logo de cara. Então, esse aí é o manejo que a gente faz em relação à insuficiência respiratória dele,
em relação a dar oxigênio para o paciente. Quando a gente vai para o beta-2 adrenérgico, a gente vai ter a preferência pela nebulização. Só que ela é mais cara, como eu já falei na aula de asma. Então a gente pode fazer o primeiro ataque ali com a nebulização. E aí depois a gente pode deixar a manutenção com aerosol. E aí aqui, na nebulização, a gente pode usar o salbutamol ou fenoterol. Na asma era albuterol ou fenoterol. Só que o que é que acontece? Eu já falei, o fenoterol ele tem muito efeito adverso, então a gente vai dar preferência ao salbutamol. Então a gente vai diluir aí 10 gotas de salbutamol em 3 a 5 ml de soro fisiológico. E aí a gente vai fazer 3 inalações de 20 em 20 minutos. Depois disso, a gente pode deixar 4 puffs aí, e aí vai ser conforme necessário de 1 a 4 horas. Então, beta-2 adrenérgico é isso. Inicia por nebulização, depois mantém aerosol. Anticolinésico, a gente vai fazer logo de cara também. A indicação é diferente da asma, né? Na asma a gente precisa de um pouquinho mais de gravidade. Aqui a gente vai direto e a gente vai adicionar aí de 20 a 40 gotas lá nas gotas do salbutamol, né? E vai colocar lá na nebulização. E a manutenção a gente também faz aerosol, aí a gente faz 2 a 4 puffs a cada 4 horas. Eu até escrevi errado ali. Ok. Quando a gente vai para o corticoide, a gente também tem a prednisona. E aí a gente pode fazer 40 mg dia por 5 dias. Isso via oral. Se a gente tem uma exacerbação grave, ou um paciente que não respondeu ao corticoide oral, ou ele não está conseguindo tomar medicação oral, ou está com uma deficiência por causa de algum problema de função esplânica, a gente vai fazer venoso, a gente vai usar prednisolona e aí é a mesma dose, 20 a 60 miligramas, a gente vai fazer de 6 em 6 horas e aí a gente não pode passar de 3 dias EV. Então a gente tem que saber, aqui a gente basicamente tem que saber diferenciar quando a gente usa venoso, quando a gente usa oral. Então, quanto mais grave, a gente vai dar preferência ao venoso. Sulfato de magnésio a gente vai dar para quem não respondeu à terapia inicial. Então, a gente fez o corticoide, a gente fez o anticolinérgico, a gente fez o beta-2 adrenérgico. Mesmo assim, o paciente não respondeu, a gente vai fazer sulfato de magnésio. E aí a gente tem aí 2 gramas em 100 a 500 ml EV em 20 minutos. Certo? E aí, ok, aqui é só para mostrar aí como é que eu posso falar? Uma indicação dos parâmetros iniciais que você pode estar colocando aí para o paciente, né? Primeiro, os parâmetros aí da ventilação mecânica. Eu vou falar primeiro da não invasiva. A gente vai colocar em modo espontâneo. Pressão expiratória inicial aí de 8 a 12 centímetros de água. Pressão expiratória de 3 a 5 centímetros de água. E aí a gente vai aumentar essa pressão inspiratória para alcançar justamente alívio da dispneia e boa sincronia entre paciente e ventilador, né? E aí, lembrando, pessoal, que a gente tem 3 modos na VNI, né? O modo espontâneo é quando o paciente está conseguindo respirar, né? E, em geral, esse paciente ele vai estar conseguindo, porque se esse paciente ele rebaixou, a gente vai direto para a ventilação mecânica invasiva. Então, em geral, a gente vai conseguir deixar esse paciente em modo espontâneo, porque ele vai estar consciente, ele vai estar conseguindo fazer a respiração de forma espontânea. Então, em geral, a gente não vai usar os outros 2 tipos de VNI, né? Ok, mas quando a gente vai para a ventilação mecânica invasiva, o paciente ele rebaixou consciência, ele não consegue ficar no modo espontâneo, então é até outra indicação, o paciente ele não consegue ficar no modo espontâneo na VNI, tem que ir para a ventilação mecânica invasiva. Então a gente vai colocar um FiO2 para manter justamente a saturação entre 90 e 94 e uma pressão de oxigênio entre 60 a 72 milímetros de mercúrio. Então aqui a gente tem aqui a PIP inicial, a pressão de platô, a pressão de pico, o volume corrente, a frequência respiratória e a taxa, né, inspiração sobre expiração. Aqui é só vocês olharem, copiarem e aí pronto. E aqui, em relação à antibiótico terapia, né? Como eu já falei lá, a gente precisa ter mais de 2 sinais cardinais. A gente vai manter aí 7 dias de tratamento.
E aí são aquelas indicações que eu já falei no fluxograma. Pronto. Então, DPOC, em geral, é isso aí. A gente tem que lembrar como fazer o diagnóstico no caso aqui, é a exacerbação, né? Um paciente que já tem história de DPOC ou tem história clínica compatível para a gente presumir uma DPOC, e aí a gente tem que pensar nos sinais cardinais se é um paciente. Por exemplo, uma pneumonia, o paciente, a gente sabe que ele está com pneumonia. O paciente com pneumonia ele pode ter uma dispneia pela pneumonia, mas a gente tem essa história de DPOC presumida. A gente tem que, pelo menos, pensar que ele é um DPOC presumido descompensado com até aí um sinal cardinal alterado. Esse paciente ele vai usar antibiótico por causa da pneumonia, mas ele tem um sinal cardinal. Então, a indicação do antibiótico vai ser visando a pneumonia, mas ele vai ter indicação de fazer o beta-2 adrenérgico, a gente tem que ter cuidado para não ventilar esse paciente demais, tá entendendo? Para a gente não ter as metas para uma pneumonia sem DPOC, então a gente tem que prestar atenção, porque se a gente hiperoxigenar esse paciente, a gente, no final vai estar prejudicando esse paciente, porque esse paciente ele tem uma alteração crônica no pulmão dele, então a gente tem que estar atento a isso. Até porque muita gente tem essa mania de meter oxigênio para pegar aquele 100% de oxigênio, e isso é pior para o paciente, dependendo da condição dele. Até no paciente normal, a gente visa uma meta de 95%, porque o oxigênio é remédio, se a gente dá demais, a gente também vai piorar a condição daquele paciente. Então, ok, saber diagnosticar a exacerbação, lembrar o passo a passo aqui do nosso fluxograma, saber quando indicar a VNI, saber quando indicar a intubação, saber quando indicar o sulfato de magnésio também. E aí, ok. Lembrando que broncodilatador, corticoide, e eu não anotei aqui, mas o ipatrópio, né, o anticolinéstico, ele sempre vai estar indicado. Vou botar aqui, corticoide, mais anticolinérgico. Então, que diferentemente na asma a gente sempre vai ter indicado. E aí, os sinais cardinais a gente vai observar em relação ao a expectoração, né? Deixa eu só mostrar para vocês novamente. Sinais cardinais: aumento da dispneia, aumento de volume de expectoração e mudança da característica do escarro. Está atento em relação ao que eu falei do distúrbio de VD, lembrar do diagnóstico diferencial de TEV, principalmente nos pacientes que têm distúrbio de VD, porque a fisiopatologia é um pouco parecida, porque ele vai ter essa alteração, ventilação, perfusão, né? Só vai mudar aí a causa. Mas enfim. Então, pessoal, é isso aí. Na próxima aula, deixa eu ver, a próxima aula eu acho que eu vou estar conversando com vocês sobre, deixa eu ver. Próxima aula eu vou estar conversando com vocês sobre pneumonia aí, comunitária. E é isso aí. Então eu vejo vocês na próxima aula.